tem como não dizer, né, não referenciar a palavra spray ball, que ultrapassou barreiras, né? Ela vem desde o início lá da década de 40 e 50, onde é sabido e conhecido as primeiras vezes que o pessoal começou a utilizar essa tecnologia para limpeza de tanque, né, ou espaços fechados. Então, Uhum, se data dessa época as primeiras tecnologias instaladas. E desde então ficou um nome muito fácil de ser lembrado, né? Que nem eu uhum. já comentei aí algumas vezes sobre o negócio do hot dog. Então, onde você estiver no mundo, não importa o idioma que você fala, o cara entende o que que é o hot dog. Então, o spray ball é mais ou menos isso. A tecnologia utilizada para limpeza de tanque já bem ultrapassada, né, bem antiga, mas não é difícil de você encontrar nas plantas, mesmo em dias atuais. E mesmo as pessoas, eu percebo aqui pela Tetralon, muitas vezes, as buscas, né, que a gente recebe pelo aparato de marketing, que as pessoas realmente têm essa busca de spray ball, mas elas não estão procurando um spray ball, né? Estão, muitas vezes eu recebo uma consulta de spray ball rotativo, né? Ou seja, as pessoas já migraram, mas ainda a questão do hot dog, né? É um termo muito presente, né? Exato, Fábio, é isso mesmo. E aí o que acontece, é importante dizer, porque às vezes eu acho que não é tão inteligente da nossa parte tentar mudar esse mindset ou essa expressão que ficou tão gravada já na cabeça das pessoas. O que a gente tenta dizer e explicar é que o conceito na sua originalidade, né, do spray ball vem dessa essa esfera perfurada, né, onde obviamente existe sim uma tecnologia, né, o diâmetro dos furos, a disposição desses furos em toda a superfície exterior dessa bola, dessa esfera, né. Uhum, Mas o que que acontece? É uma tecnologia que eu dependo inevitavelmente de fatores que eu não controlo, que é, por exemplo, o jato, né, quando ele é acionado, né, geralmente você tem aqui na entrada do tubo principal uma fonte de alimentação de fluido de limpeza, água, certo. solvente ou químicos, né, e a Uhum, partir desse mecanismo a água, para ganhar área externa, ela tem que passar pelos orifícios. E aí o que certo. acontece? Eu tenho a projeção de jatos e esses jatos vão supostamente atingir as paredes dos tanques ou do Uhum, equipamento que estou querendo limpar, mas eu preciso e eu dependo do quê? Do que é a gravidade, porque no momento onde esse jato encontra a sua resistência, que seria a parede do seu equipamento, nesse ponto eu posso dizer que até eu estou tendo uma certa influência, né, porque o uhum, jato está chegando até ele e está tocando com uma certa força. Mas daquele ponto para baixo, eu dependo da gravidade, e é isso eu não controlo. E aí tá. começa já essa questão de nós analisarmos as características desse elemento que foi sabiamente utilizado lá há alguns anos atrás, né, e a diferença do que nós temos hoje do rotativo, que aí eu já começo a ter outras variáveis mais positivas e consigo trazer melhores performance, otimizando e reduzindo recursos tão nobres na atualidade, como por exemplo, tempo, água e energia. Tá. Então o que você quer está querendo dizer o spray ball, na sua forma tradicional, né, ele não chega a áreas do tanque, da dorna, da forma que seria necessário para fazer a limpeza, e que isso acaba também potencializando o desperdício de recurso. Exato, Fábio, porque é o que eu digo, a maioria das empresas que eu já visitei, projetos que eu atuei, eu nunca cheguei numa empresa, vamos dizer que nunca, alguma sim, mas a maioria onde o cliente diz: "Olha, eu existo, mas eu existo porque eu trabalho de forma irregular", e mesmo Uhum. assim o cliente não vê problema com isso e consome os produtos. Ou seja, eu nunca cheguei numa empresa onde o cliente disse que ele produz com, os seus produtos, os seus equipamentos, seja o que for, e que utilize limpeza, onde essa limpeza não é bem feita. Então, geralmente você vai numa planta, num cliente, que ele está funcionando e diz: "Ó, aqui eu não tenho um problema de limpeza", porque, Uhum. né, ele falou: "Ó, eu produzo, sempre produzi assim e continuarei produzindo assim".
Então o spray ball, na verdade, ele esconde muitas ineficiências, ele esconde muitos retrabalhos. E para o cliente dizer que ele não tem problema, não é que ele está mentindo, mas na verdade, quando você entende o que não é ter problema, existem ali muito retrabalho. Existe às vezes o cliente limpar, abrir o tanque e falar: está sujo, vou ter que limpar de novo. Existe uma Uhum. recorrência de limpezas até que realmente o tanque dele esteja limpo. E é aí onde nós mais atuamos, é analisar o quanto custa para o cliente dizer que um tanque dele não está limpo. E a partir desses números tentar ver formas mais eficientes de alteração. Tá. Muitas vezes eu acredito que quem está numa ponta vendo a limpeza, talvez não seja a mesma pessoa que esteja vendo a conta de água, por exemplo, né, ou consumo de água, não seja essa pessoa que esteja sofrendo ou seja responsavelmente direta, né, por isso, né? Exato, Fábio. E aí a gente tem que, como nós dizemos, na nossa força-tarefa, entre nossos colaboradores, né, na área técnica, comercial, projeto, como levar esse tema a áreas que são sensíveis e vão estar sendo impactadas com isso, né? Então, não é só o dono da empresa, mas qualidade, projetos, sustentabilidade, né, energia. Então, você tem hoje diferentes times com propósitos diferentes, mas convergindo para a mesma direção, Uhum, e que o tema de limpeza de tanque vai ajudar toda essa turma. Então é um trabalho maior nosso, óbvio, porque a gente tem que levar ou traduzir de forma mais, setorizada, o que que é relevante para cada time. tá. Esse gráfico agora, Fábio, Hum, mostra já uma grande diferença com relação aos, cabeçotes de bico rotativo, né, que é o que você, iniciou a conversa aí se chamando de spray rotativo. Então aqui o que a gente tem, a posição de instalação das máquinas, elas têm certas semelhanças, tanto o spray ball fixo, né, quanto os uhum, rotativos. Mas o que a gente nota já, como principal característica, é que se nós pegarmos aqui, ó, estou tentando elucidar um ponto qualquer dentro do tanque, né, através uhum, desse círculo amarelo aqui, mas se eu fizesse ali um raio-x, uma lupa nesse ponto, o que eu enxergaria é que quando eu aplico a versão de bico rotativo, né, esse jato, ele a princípio, né, Fábio, ele já é um jato com maior estabilidade, com maior força e visivelmente com maior alcance em comprimento. Então, as uhum, máquinas de bico rotativo conseguem facilmente alcançar distâncias muito superior aos spray ball fixos, né. Quando eu falo muito, eu estou falando coisa de até 30, 40 metros de distância contra 2, 3 metros do fixo. tá, Então aí já começa a entender se eu consigo alcances mais longes, alcances, de maior, longitude, e eu consigo minimizar a quantidade de máquinas que eu posso usar por tanque, por projeto. Já aí já começa a ter uma economia de capex, menos tá. cabeçotes que eu vou usar. E Quando outro Caio, deixa eu hum, só fazer uma pergunta para você me ajudar. Para nosso público também, quem não entende essa linguagem, saber. Quando você fala de CAPEX, do que você está falando? o capex é o termo que as empresas faz a provisão de investimento para, crescimento ou investimento em tecnologia. Então, é o termo utilizado globalmente, né, muito usado também aqui no Brasil, mas são as projeções e provisões de investimento relacionados à tecnologia, aquisição de maquinário e geralmente é onde se situa, as máquinas de limpeza de tanque também, né. Quando a gente conversar com os clientes, a gente geralmente fala sobre CAPEX, e se o cliente não tiver acostumado com isso, se existe uma verba destinada à compra de tecnologia, Tá, perfeito, tá? obrigado. Então aí voltando a um ponto aqui de lupa, o que a gente vê de diferença é que no nosso caso, nós temos o quê? Quando o cabeçote vai funcionando, ele vai formando um jogo da velha, um quadrado dentro da parede do tanque, tá? Uhum, E esses quadrados eles vão se sobrepondo um ao outro, porque os cabeçotes de bico, eles podem ter 2, 4 ou um bico só, tá. tá, Mas na sua maioria, 2 e 4 bicos, você geralmente tem a formação de uma malha. E essa malha, o que a gente está aqui colocando graficamente, é uma forma ilustrativa para que quando você, analise aí na sua visão, cada linha aqui seria o jato passando, pela na parede. parede do tanque, tá. Mas Uhum, óbvio, né, quando a gente vê na real isso funcionando, é como se fosse pegar aí a mangueira de uma,
uma mangueira de água, quando a gente está lavando o carro, uma janela, alguma coisa, e entender que quando um jato sólido ele encontra uma resistência, a gente pensar que quem está jogando uma mangueira de água na parede de um vidro, com vidro, você Uhum. tem o quê? Um ponto de contato, mas imediatamente você vê uma irradiação, um círculo se formando. Olha aqui, ó. Tá, Então esse círculo, na verdade, ele é o meu fator, meu agente de limpeza. E aí os termos de mecânica de fluidos, eles estão presentes. Então, assim, tá. talvez a gente possa até numa outra oportunidade falar sobre isso, para não ficar tão didático, mas aqui eu tenho realmente velocidade. Eu preciso, na verdade, associar a limpeza com velocidade, com turbulência, força cisalhante do fluido na parede do tanque. E isso eu consigo ter com maior facilidade em cabeçotes de bico rotativo comparado ao spray ball. Porque lembra o spray ball que eu falei? Você depende do quê? Da gravidade. O jato bate num ponto e ele tem que escoar. E isso você Uhum. não controla mais. Aqui não, aqui o funcionamento do jato, ele é controlado pelo mecanismo de giro da máquina. Então esse Tá, jato, ele está percorrendo toda a parede no meu tanque, gerando círculos e sobrepondo esses círculos um ao outro. Então, a ação mecânica que eu tenho em toda a parte interna do meu tanque é muito maior do que quando comparado com o spray ball fixo, que depende tá. da água escorrer pela força da gravidade. E quando a gente olha esse spray ball, esse cabeçote, né, e pensa no spray ball lá, ele tem muito o spray ball tem diversas perfurações, né, e a força da água, obviamente, é bem do líquido é muito menor, né, aí com esse jato, em 4 jatos, por exemplo, existe uma tendência muito maior de ser um impacto bem maior existe um impacto maior, né. Exato, Fábio. Na verdade, o que acontece? Lembra que eu falei, eu sempre vou falar, o cliente nunca tem um problema eminente, né? Senão ele não estaria produzindo o que ele produz. O que Tá, acontece? Ele tem que levar, estressar ao máximo os recursos eles possuem. Então, o que que é estressar ao máximo? Quando eu tenho máquinas onde você tem uma força mecânica maior, eu posso reduzir significativamente a minha vazão. Porque a força mecânica que está sendo colocada em contato com o interno do tanque, ela compensa uma menor necessidade de vazão. Quando eu não tenho essa ação mecânica, eu preciso usar outro artifício. E aí o que que acontece? Eu preciso de mais fluido. Eu preciso de mais volume. Então, se você fazer uma análise simples, o spray ball fixo, por ter baixa ação mecânica e não controlar o seu jato, você precisa o quê? Aumentar o volume de líquido que você coloca dentro do tanque. Estamos falando tá, aí na casa de no mínimo 50% mais. tá. E aí começa, né, a gente depois Isso é pode ver, assombroso, né. é muito difícil mesmo você ter, eh análises que justifiquem, na atual conjuntura de mercado, o bico rotativo contra spray ball fixo e o spray ball fixo ainda ser vantajoso.